Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer um assunto bem importante para nós artistas. Enquanto eu ensino a minha amiga Isa a ilustrar e a desenhar um lemur em aquarela, mesmo sem ela saber nada de desenho e de aquarela. E o que eu quero falar aqui para vocês hoje é um pensamento que é muito importante e é uma coisa que limita bastante nós artistas desde sempre e que é algo que, se você conseguir entender isso e aplicar na sua vida, esse ensinamento pode mudar completamente o seu desenvolvimento como ilustrador, os seus resultados, e pode ser algo realmente que vai mudar a sua vida como artista da água para o vinho. E para você entender o pensamento que eu vou trazer hoje, eu vou fazer uma analogia sobre um experimento. Se você nunca ouviu falar nesse experimento, ele funciona da seguinte forma: foram colocados em uma jaula 5 macacos, e dentro dessa jaula, no centro dela, tem uma escada, e no topo dessa escada tem uma penca de bananas. Obviamente, em pouco tempo, o macaco tenta subir lá para pegar esse cacho de banana, só que quando ele alcança as bananas, todos os outros macacos que estão embaixo recebem um banho de água gelada. E aí depois um outro macaco tenta fazer a mesma coisa e os outros que estão embaixo recebem água gelada de novo, e assim vai. Em pouco tempo, os macacos que estão embaixo recebendo água gelada, eles se revoltam e tentam impedir o próximo macaco a subir para pegar o cacho de banana, batem nele e impedem ele de subir, porque eles entendem que se um deles subir, os outros vão levar um banho de água gelada. E aí, basicamente, todos os macacos passam a entender que eles não podem subir lá, seja pelo banho gelado ou pela surra que eles levariam dos outros macacos. E aí, a partir desse momento em que eles entendem isso, um dos macacos é trocado por um novo macaco que não conhece essa lei, digamos assim. E esse macaco, obviamente, ele tenta subir na escada para pegar as bananas, só que os outros impedem ele, batem nele e tudo mais. E ele para de tentar ir subir no cacho de banana, mesmo sem entender o porquê que eles estão fazendo isso, e mesmo sem ver que eles levariam um banho de água gelada por ele tentar pegar as bananas. E aí, depois de um tempo, ele entende que ele não pode subir, e aí um outro macaco dos antigos é trocado também por um novo. Esse novo também tenta pegar o cacho de banana, e aí todos os outros impedem, inclusive o outro que foi trocado e que era um dos macacos novos. E assim sucessivamente. Eles entendem que não podem subir para pegar o cacho de banana, um outro macaco é trocado por um novo, e aí até o momento em que todos os 5 macacos são macacos diferentes do início do experimento e não sabem do banho de água gelada, mas eles entendem que eles não podem deixar os outros macacos subirem para pegar as bananas. E isso basicamente vira uma cultura e uma crença dentro dessa jaula de macacos. Nenhum deles pode subir para pegar o cacho de banana, porque senão algo ruim vai acontecer. E pensando nesse experimento e nessa teoria de como as nossas crenças podem surgir, eu lembrei de algumas crenças que muita gente antiga tem, que não tem a ver com o mundo artístico nem nada, mas que mostra exatamente como que isso funciona. Por exemplo, antigamente os cremes dentais eram feitos com tubos de alumínio, né? Tubos feitos de algum metal. E as pessoas mais velhas tinham o costume de só espremer a pasta de dente a partir do final, porque se espremesse no meio, não tinha como ficar tirando a pasta de dente que estaria no final, porque a pasta, assim, o tubo iria amassar. E tem muita gente mais velha que até hoje, mesmo as pastas de dente tendo o tubo de plástico, ainda ficam bravas se você aperta o tubo de pasta no meio. E isso só fazia sentido antigamente porque o tubo da pasta de dente era feito de um material diferente. Hoje em dia isso não serve mais. Inclusive, alguns dos filhos dessa geração que acreditava que você não podia apertar a pasta de dente no meio, levam isso para si até hoje, porque foram ensinados dessa forma, e às vezes eles podem nem entender o porquê que isso é um tabu assim tão grande, porque que eu preciso apertar a pasta de dente desde o final. Um outro exemplo disso são as buchas anti-riscantes. Antigamente não existia com tanta frequência assim aquelas esponjas de lavar louça que não riscam panela, e as nossas mães sempre falavam que você não pode lavar a panela com a parte grossa da bucha. E hoje em dia, mesmo tendo as esponjas que não riscam, ainda tem muita gente que é mais antiga que não usa e que acredita que vai riscar mesmo assim, mesmo não riscando. Você entende que nos dois exemplos, são coisas que as pessoas mais velhas acreditavam e que
poderiam até fazer sentido na época delas, mas que para as coisas atuais e para a nossa sociedade atual não faz mais sentido porque as coisas mudaram. E aí você vai me perguntar, nossa Alice, o que que tudo isso, os macacos e a bucha e a pasta de dente, o que que tudo isso tem a ver com a arte e com eu ser ilustrador? Bom, a questão é que se você parar para pensar na nossa área, na nossa vida, existem muitas escadas em que a gente acaba sendo desencorajado por outras pessoas a subir. Podem ser pessoas que não são da área artística, nossos pais ou amigos ou pessoas conhecidas, e podem ser até mesmo outros artistas que ouviram tanto algumas crenças que são passadas de pessoa para pessoa, de geração em geração, que acreditam fielmente em coisas que já não fazem mais tanto sentido e que acabam desencorajando muitos artistas de subir as escadinhas que eles precisam. E isso pode prejudicar muito o nosso desenvolvimento como artista. Se você está tentando viver da arte e você ainda não ouviu algumas dessas coisas que eu vou falar, ou você vai ouvir em algum outro momento, ou você vai conhecer um artista que vai ouvir esse tipo de crença. Uma dessas crenças que as pessoas passam muito para nós artistas é que só dá para você viver da arte e ser bem-sucedido se você tiver um talento que é fora do comum. E isso desmotiva muito a gente, porque todo mundo vai começar a desenhar sem saber desenhar, todo mundo vai começar a aperfeiçoar suas técnicas do zero. E às vezes a gente olha aquele artista que é uma inspiração pra gente e a gente acha que só dá pra chegar no nível dele se tiver um talento diferente e que ele só consegue reproduzir aquelas técnicas porque ele tem alguma coisa diferente, e na verdade não, tudo é treinável, incluindo as habilidades de ilustração. Então essa é uma das crenças que a gente ouve, inclusive desde pequeno, tipo, ai, essa pessoa tem talento pro desenho e tudo mais, e às vezes é só uma facilidade, mas que ela pode ser construída mesmo se você hoje tem dificuldade de alguma técnica. Uma outra crença que eu acho que assim é a mais clássica e que você com certeza já ouviu é que arte não traz dinheiro. E essa crença eu até entendo porque que ela existiu, porque antigamente a arte e as pinturas, querendo ou não, eram coisas mais elitistas, digamos assim, para você poder realmente viver, ser um pintor famoso e tudo mais. E muitas vezes você só alcançava esse título depois da morte. Mas para pensar no quanto hoje em dia é fácil você viver da sua arte e você mostrar sua arte para o mundo. Nunca foi tão fácil você pegar um trabalho seu e conseguir alcançar os quatro cantos do mundo com ela através das redes sociais, através de prospecção, através de anúncios, seja lá o que for. Nunca foi tão fácil você mostrar e impactar o mundo com a sua arte. E isso, inclusive, é uma das coisas que garante que hoje em dia seja muito mais fácil a gente viver da arte, viver sendo um ilustrador. Só que o problema é que muitos artistas desistem porque eles ainda acreditam nessa crença que foi passada lá de trás, de geração em geração, e que não cabe mais aos dias atuais, a como funciona os dias atuais. E aí, entrando nessa parte de como as redes sociais estão aí para facilitar a nossa vida, uma outra crença que, querendo ou não, é passada aí pelos bolinhos de artistas, só que de uma forma mais recente, é que a gente precisa ter uma rede social bombada para poder ter realmente sucesso na ilustração. E mesmo a ferramenta da rede social sendo algo extremamente útil e que pode sim facilitar muitos caminhos para a gente artista, ela não é a única coisa que vai garantir que a gente tenha sucesso como artista, que a gente consiga clientes para nossa ilustração, e ela não é a única maneira que a gente pode construir o nosso trabalho. Inclusive, muitos artistas são artistas bem-sucedidos, ilustradores que fazem artes para muitas coisas grandes no mundo e que nem participam das redes sociais, estão realmente mais no off, fazendo a parte deles sem precisar ficar aparecendo. Inclusive, eu provavelmente seria uma dessas artistas se há uns 2 anos atrás eu não tivesse começado a explicar como que eu fazia para viver da minha arte. Antes disso, eu não ficava compartilhando as minhas coisas nas redes sociais e eu realmente só trabalhava no off. E tem muito artista que faz exatamente isso. É por isso que é bem difícil a gente ver ilustrador mais bem-sucedido assim e que consegue trabalhos o tempo todo postando muito nas redes sociais, porque tem muito artista também que é mais introvertido e que prefere ficar na sua. Então, o fato de ser um ilustrador e ter que ter uma rede social grande não é uma garantia e não é uma obrigação.
E essas crenças que estão sendo passadas aí desde sempre, elas limitam muito a nossa cabeça como ilustrador, porque você começa a pensar que você nunca vai ser capaz, ou que você só vai ser capaz se você tiver um talento diferente, igual fulano, ou que você nunca vai conseguir viver da arte igual o ciclano. E a gente precisa começar a entender como que a gente faz para mudar essas crenças na nossa cabeça e começar a ter atitudes diferentes para que isso não limite a gente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder superar, digamos assim, essas crenças limitantes que limitam o nosso crescimento é começar a se questionar o porquê que você acredita nisso. Isso foi só uma coisa que um outro artista iniciante falou para você, ou que uma pessoa que nem entende da área de ilustração te falou e é 100% baseado em nada. Isso realmente faz algum sentido? Porque muitas vezes a gente aceita uma informação vindo de outras pessoas sem ao menos questionar o porquê que a pessoa tá falando aquilo e com base em que a pessoa tá falando aquilo. Inclusive, eu sempre falo para você não acreditar em pessoas que não tiveram resultados antes e sim se basear em pessoas que conseguem te mostrar como que fizeram alguma coisa acontecer, como que tiveram algum resultado, porque tem muita gente que vai te falar que arte não dá dinheiro, que você só consegue vender ilustração se você vender ilustrações not safe for work, ou que você precisa encontrar um grupo específico para vender ilustrações. Eu repito isso tantas vezes porque eu escuto isso, eu leio muito artistas de grupinhos de Facebook ou de Reddit disseminando essas desinformações porque eles acreditam que é assim que funciona e na verdade não é. Então começa a se questionar o porquê que você está acreditando nesse negócio e se realmente isso faz sentido e comece também a procurar evidências do contrário. Veja se existem artistas que estão conseguindo fazer aquela coisa que você acha que é uma limitação. Se você consegue encontrar um artista que mesmo tendo uma dificuldade na técnica que você gostaria de ter, conseguiu desenvolver essa técnica, ou aquele artista que, mesmo estando na mesma situação financeira que você, conseguiu dar a volta por cima e conseguiu vender as suas ilustrações. E por último, mas não menos importante, comece a se rodear de pessoas que vão te incentivar e que vão apoiar você a tentar coisas novas, porque ficar nesses grupos onde as pessoas só se desincentivam, falam que não dá para continuar, não dá para crescer e tudo mais, só vai colocar limitação em você e vai prejudicar muito o seu desenvolvimento em qualquer coisa, não só na ilustração. Então, tente coisas novas, mesmo que elas pareçam difíceis, mesmo que muita gente fale o contrário para você, porque às vezes essas pessoas que falam o contrário, às vezes não sabem de nada do que estão falando. Agora falando sobre tentar coisas novas, mesmo que as pessoas falem o contrário para você, eu queria deixar um aviso aqui muito importante sobre o meu curso, o GVD, que é o Guia de Vendas Diárias, que antes era um e-book e agora a gente atualizou toda a plataforma com videoaulas didáticas, práticas, com muito material complementar para você começar a aplicar e começar a destravar as suas vendas como ilustrador, mesmo que você não saiba de nada, mesmo que você já esteja penando há um tempão para vender as suas ilustrações, e mesmo que muita gente, muito artista iniciante fale para você que não dá para viver da ilustração, ou que aquela sua tia fale para você encontrar um emprego decente porque isso não dá dinheiro, dá sim, e eu posso provar, eu sou uma prova disso. E os outros mais de 500 alunos do GVD também são prova e estão começando a entender e aplicar e ganhar dinheiro com ilustração. Então, se você quiser saber mais sobre o GVD, tem um link na descrição falando, e vai ser um prazer ter você junto com a gente, tendo resultados com a sua arte. Então é isso, a nossa ilustração ficou assim. Lembrando que a Isa não sabe nada sobre aquarela e não sabe desenhar, e o lemuri dela ficou muito fofinho. E aí você deve se perguntar, nossa Liz, por que você escolheu o lemuri e não um macaco para fazer analogia à sua história? Porque eu quis, e porque a Isa também quis, e é isso. Aceitem. Eu espero que vocês tenham entendido e desbloqueiem aí algumas crenças que vocês tinham por acreditar em coisas que foram passadas há muito tempo para você, e que não se limitem e busquem sempre crescer e se desenvolver na sua profissão. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!